noite, o Resenha da Bola está de volta, o ano acabando, e eu estou aqui, Caruto, hoje na Top Web TV, com o Resenha da Bola nas segundas-feiras à noite. Vai ser o último programa do ano, a gente não tem aí tantas novidades nessa época do ano, mas a boa notícia aqui pro pessoal de Santa Catarina é que volta aí o estadual, começa logo no princípio de janeiro, ali na segunda quinzena, e a gente vai ter, a partir da primeira semana de janeiro, bastante coisa para falar sobre reforços e tal. Tem aparecido algumas notícias, por exemplo, o volante França, que jogou aqui no Figueirense, que deu muita confusão, muita repercussão aqui, mais fora do campo até do que dentro do campo, parece que fechou com o Brusque. E aí essa semana a gente teve aí uma notícia muito legal. Através dos amigos do futebol, a gente acabou trazendo aqui na Top Web TV, o Resenha da Bola, uma notícia muito bacana. O filho do Romário, do senador Romário, o Romarinho, acertou com o Figueirense, veio para cá durante a semana. Eu fiz um vídeo de improviso, inclusive, que ficou na página da Top Web TV, falando aí que ele estava aí com o Vernalha no avião, e aí tinha tudo para quando desembarcasse assinar, e se confirmou, assinou no começo da tarde, já voltou para o Rio de Janeiro, e aí deve se apresentar no princípio de janeiro, dia 2, 3, para fazer uma pré-temporada de 2 semanas, e aí compor o elenco do Figueirense. A gente tem, Chuck, o vídeo que eu fiz falando do Romarinho. Não, bota a imagem então pra gente um pouquinho ali. Aconteceu na semana passada, a gente acabou não tendo programa aqui, o final da Copa Sul-Americana. O Flamengo tinha aí contra o Independientes perdido o primeiro jogo por 2-1. E aí depois teve a chance de reverter dentro de casa no último jogo e sair aí, ganhar alguma coisa. Era segundo, se eu não me engano, segunda competição que poderia ter sido campeão o Flamengo esse ano. E aí ficou no empate 1-1 e não arrumou nada o Flamengo esse ano, com investimento gigantesco. Chuck, coloca pra gente aí, pra galera que tá ligada no Resenha da Bola, os vídeos ali com os gols da final da Sul-Americana. O Grêmio foi o representante do Brasil no final do Mundial de Clubes. O Grêmio que venceu ali o jogo da semifinal e encarou o Real Madrid, né, uma seleção de um nível absurdo. E a gente tem aí as imagens da semifinal, que levou aí o Grêmio para a final. E aí a gente vai colocar logo na sequência também a final. O Cristiano Ronaldo, CR7, derrubou o Grêmio, derrubou o Renato Gaúcho, fez um gol na final e o Real Madrid realmente na final parece que jogou em ritmo de treino. Eu estava torcendo muito porque o Grêmio era o nosso representante no Mundial de Clubes, mas sabia que era difícil, né? Você encarar o Real Madrid, que é um time extremamente acertado. Eu acho que a principal lição dessa final do Mundial foi a discrepância do futebol europeu, infelizmente, pro futebol brasileiro. E a gente tem realmente uma escola de craques e tem aquela criatividade, aquela alegria no jogar, mas a organização europeia é algo fora do comum. O Real Madrid botou aí o Grêmio completamente na roda, o Grêmio não chutou a gol. Na verdade, se não me engano, teve um chute que nem no gol foi, assim. Então foi algo, realmente passou o carro. Coloca pra gente, Chuck, as imagens da semifinal do Grêmio e depois da final do Grêmio com o gol do Cristiano Ronaldo. Rapaz, que coisa de louco foi o Real Madrid em cima do Grêmio, né? O Edilson que jogou, passou pelo Avaí, ainda foi naquela falta talvez a maior chance de gol, mas o Real Madrid botou o Grêmio na roda. Merecido, infelizmente, nós brasileiros ficamos aí sem o título da final do Mundial, o que deixa a gente triste. Eu estou olhando a tela aqui embaixo da galera que está acompanhando a gente aí, mesmo já nessa época de Natal, de Ano Novo, a gente sabe que está cada um com seu compromisso, a galera que gosta de futebol sabe que não tem muito o que falar, mas vou mandar um abraço para a galera, para o Johnny. O Johnny é o Baianinho, meu grande parceiro Baianinho lá de Itajaí. Baianinho, um grande abraço, nego. A minha prima lá no Rio, a Luana, também está ligada com a gente. O Carlos Donato está aí, Carlos Donato, um grande abraço. Carlos Donato, que apresenta um programa aqui, né, eu intermediei aí para o Carlos Donato vir para cá, para casa, junto com a gente. Carlos Donato, acho que é o Bate-Papo Alvinegro, é isso, Chuck? Nas sextas-feiras, que horas? 19 horas, 7 horas da noite, toda sexta-feira, o Carlos Donato traz aqui um programa falando do Figueirense. É muito legal, ele trabalha lá, sabe bastante coisa sobre o Figueirense, é um cara muito bacana, acompanha aí. Quem curte o Resenha da Bola, acompanha o Bate-Papo Alvinegro. Tem um programa também exclusivo falando do Avaí, né? Tem um programa que fala também às quintas. Quinta-feira falando do Avaí, o mesmo horário, 19 horas. O Chuck é o assessor aqui. Então, quinta-feira, para quem é havaiano, assiste às 19 horas a galera falando aí sobre Avaí. E nas sextas-feiras, às 19 horas, assiste o Carlos Donato falando sobre o Figueirense. Você pode também, quem não é Figueirense havaiano, pode assistir do adversário também para cornetar à vontade, que está valendo. O Euler Victor, mandar um abraço para o Euler, meu queridão. O Euler que é meu comentarista aqui, não está no programa hoje porque está atarefado aí, mas está aqui via Facebook dando aquela força. Meu grande parceiro Marquinhos, meu irmãozão,
quartas de final do Mundial de Surf rolando. Marquinhos, vem no meu WhatsApp ali e fala pra gente como é que tá. A gente sabe que o Mundial de Surf estava rolando lá, John Flores está aí, continua líder, mas o Gabriel Medina está colado ali com ele, então a gente tem chance de mais uma vez o Gabriel Medina vencer o Mundial de Surf. Gabriel Medina que foi o primeiro brasileiro a ser campeão mundial de surf na elite, o que é muito legal. Eu queria falar um pouquinho, primeiro parabenizar a galera lá do Avaí pela base do Avaí. Conversei com o Flávio Roberto, está rolando uma competição aqui em Santo Amaro, é a última competição do ano, e aí a gente bateu um papo lá, então parabenizar o Diogo, parabenizar o Flávio Roberto, que jogou uma barbaridade, na década de 80 fez parte da equipe havaiana e tem aquele gol mítico de bicicleta que anularam, que era um golaço. E é um cara muito bacana, então parabéns, Diogo, parabéns ao Flávio Roberto pelo trabalho. A base havaiana venceu quase tudo esse ano aqui no estado, se eu não me engano perdeu só de competição estadual sub-17, então de parabéns. Chuck, coloca para mim a imagem de um jogador do sub-15 da base havaiana, ele está com um troféu na mão. Toró é lateral esquerdo, subiu, era do sub-14, é do sub-15 do Avaí. Foi campeão estadual, é esse aí mesmo, para mim demora um pouquinho para chegar aqui, mas esse é o Toró, lateral esquerdo de muita qualidade, é titular lá na base do Avaí e é um dos exemplos dos jogadores do trabalho, né, com os jogadores que o Diogo, o Flávio Roberto e toda a equipe têm feito lá na ressacada. Parabéns, Flávio, parabéns, Diogo. Como diz o Mané, dás um banho. Falando um pouquinho sobre esse torneio lá em Santa Amaro da Imperatriz, esse torneio é sub-13, sub-15 e sub-17. Vem equipes do Paraguai, equipes de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Tive lá 2 dias seguidos acompanhando os jogos, a galera que está em formação. E aí eu peguei também, coloca para mim, Tia, que é a imagem dos jogadores do Maringá. Tem 2 imagens de jogador do Maringá. Um é o Marcão. O Marcão é zagueiro, faz um primeiro volante também, jogou no Almirante Barroso e está fazendo um trabalho, está representando o Maringá na competição. E eles estão invictos lá, uma vitória e um empate na categoria sub-17. O outro menino, vê se tu troca a imagem para mim, Tia, que é o lateral esquerdo, é o Peter, menino aqui da comunidade Chico Mendes, deve estar aí na tela para vocês, e é um menino lateral esquerdo, canhoto, de extrema qualidade, também está representando o Maringá, deve ir lá para o Juventus de Jaraguá, disputar o calendário do sub-17 no ano que vem, tem 16 anos, joga uma barbaridade. Muita gente de qualidade, tá? Eu quero fazer aqui uma lembrança, mais uma vez, sobre a base do Avaí. Nessa competição, no primeiro jogo, o sub-15 venceu por 14-0. Numa competição, é um resultado realmente estrondoso e demonstra aí mais uma vez o trabalho que eles têm feito lá no Avaí. A gente falou bastante de base exatamente para justificar o que a gente vai falar agora na sequência. Eu trouxe, como a gente tem pouca informação do futebol, eu aproveitei para trazer, junto do Euler, que não pôde estar aqui, algumas informações sobre quanto gastam os clubes e principalmente quanto se investe na base. Porque a gente discute muito o quanto é necessário você investir. Isso te dá retorno, o custo é menor. E aí você acaba aí fazendo com que o futebol cresça e descobrindo talentos fantásticos no futebol. Os números provam que as equipes que investiram na base tiveram um retorno fantástico. Coloca para mim, Tia, que a primeira imagem na tela, sobre a base do futebol brasileiro, de como ela é utilizada. Deixa ela aparecer aqui para mim, enquanto eu olho quem está acompanhando a gente aqui via Facebook. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Eduardo Cabral, o Dudu lá de Jaraguá, o Dudu que é meu parceirão. O Dudu, rapaz, o Dudu é alvinegro doente, é aqui do Estreito, criado aqui, está lá em Jaraguá do Sul, mas está sempre assistindo os jogos, acompanhando o Figueirense, é meu irmãozão. Dudu, tamo junto, Dudu do Jaraguá Céu, meu grande parceiro. Tá na tela aí para vocês, ó, a utilização da base no Brasil em 2017. Quantos minutos e quantos jogadores oriundos da base os times utilizaram, aí como cada time utilizou. A gente tem ali uma ordem, dá para a gente ver, a média de minutos e a média de jogadores que cada time utilizou. Ou seja, embaixo dessa pirâmidezinha que vocês estão vendo ali, tem a média de jogadores, o número de jogadores que cada clube utilizou, e em cima a média de minutos que esse clube utilizou desses jogadores. Então a gente vai vendo ali que tem times como o Grêmio, por exemplo, que utilizou pra caramba jogadores da base.
E aí a quantidade de minutos também. Isso nos dá um parâmetro de como é utilizada a base no futebol brasileiro. Troca essa imagem para mim, Tiago, para a próxima imagem falando da base, enquanto eu dou mais uma pincelada aqui em quem tá com a gente via Facebook. Meu cunhado entrou aqui, o Alain. O meu cunhado entende alguma coisa de futebol? Meu cunhado é corintiano, né? Corintiano, está feliz, porque o Corinthians esse ano fez um campeonato fantástico. Leandrão, meu sócio lá em Itajaí, grande Leandro. Leandro, meu parceirão Léo, o chefe. Um grande abraço para o Léo. Tá ali, ó, investimentos e utilização das categorias de base. E aí, quanto foi o investimento, quanto cada time investiu e quantos atletas utilizou. A gente começa ali falando do Corinthians, investiu 7 milhões, utilizou 12 atletas. O Palmeiras investiu 16 milhões, utilizou 3. O Santos, como sempre, utilizando muitos atletas da base, investiu 4 milhões e utilizou 17 atletas. O Grêmio investiu 13 milhões e utilizou 25 atletas, né? O Grêmio fez uso da base de uma forma muito legal. Cruzeiro, 18 milhões, utilizou 11 atletas. O Flamengo, 6 milhões, utilizou 8. O Vasco, 8 milhões de investimento, utilizou 15. A Chapecoense, 2 milhões, utilizou 3. O Atlético, que é muito legal o número do Atlético, investiu pouco, né, o que é ruim, porém utilizou bastante a base. Utilizou 13 atletas. O Botafogo, 13 milhões de investimento, utilizou 12 atletas. O Atlético Paranaense, 4 milhões, utilizou 14. O Bahia, 7 milhões, utilizou 7. O São Paulo investiu 22 milhões, utilizou 11. Fluminense, 9 milhões, utilizou 20 atletas da base. O Sport, 8 atletas da base. O Vitória investiu 4 milhões e utilizou 10 atletas. O Curitiba, 3 milhões, utilizou 6 atletas. O Avaí, 1 milhão, utilizou 4 atletas. A Ponte Preta, 4 milhões, utilizou 7 atletas. E o Atlético Goianiense utilizou 2 atletas. Segundo essa escala, o Grêmio é quem mais utilizou atletas da base, 25 atletas. E o time que mais investiu, eu acredito que seja o São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Isso aí. O São Paulo investiu 22 milhões na sua base. Troca essa imagem, eu tenho mais uma imagem sobre a base, como é utilizada a base no futebol brasileiro. Enquanto isso, eu olhando aqui o Facebook, o meu cunhado está falando que é corintiano roxo, o Alain. Tá feliz da vida, né, Cunha? Pô, ganhou um título que, segundo você mesmo, não esperavam, né? Eu me lembro que no começo do campeonato, o Corinthians é óbvio que tinha algumas pessoas que acreditavam, mas a gente achava que o Flamengo ia incomodar bastante. O Palmeiras, indiscutivelmente, era o franco favorito pela equipe que montou, né, por quanto investiu. E aí o Corinthians conseguiu um resultado fantástico. Tá ali agora, na verdade, agora a gente partiu direto para o valor dos elencos, quanto custava cada elenco. E aí, se eu não me engano, essa tabela aqui, ela está de cima para baixo, né? De quem gastou mais, e aí vai baixando. O Cruzeiro, e aí em milhões de euros, o elenco valia 71 milhões. O São Paulo, 69 milhões. O estranhamento maior é que o São Paulo teve na zona do rebaixamento, e aí teve bastante discussão sobre isso. Teve gente que achou que o São Paulo ia cair. Eu no programa falei várias vezes que não acreditava na queda do São Paulo, mas suou bastante ali. O Atlético Mineiro investiu 67 milhões de euros, o Palmeiras 62, o Grêmio 57, Flamengo 52, Santos 47, Corinthians 45, Fluminense 40, Atlético Paranaense 38, Sport 34, Curitiba 30, Bahia 30, Vitória 29, Vasco 29, Botafogo 28, Ponte Preta 27, Chapecoense 21, o Avaí 12 e o Atlético Goianiense 12. É importante ressaltar que o Atlético Goianiense foi rebaixado, o Avaí foi rebaixado. E aí, quando você sai do Atlético Goianiense e do Avaí para ver quem está acima deles na tabela, quase dobra o valor do investimento. Então, isso comprova, né, que existe uma ligação direta entre quanto você investe e o retorno que você tem. Por outro lado, o Coritiba, por exemplo, caiu com investimento de 30 milhões, investiu mais do que o Vasco, por exemplo, que se classificou para a Libertadores, o próprio Botafogo, que fez uma boa campanha e tal. Então, nem sempre a conta bate. Troca essa imagem para mim. De novo, eu vou dar mais uma olhada aqui. Cristiano Borba está de olho. Cristiano Borba, que estava trabalhando com a gente aqui, acabou indo para um novo projeto, mas é um cara muito legal,
Jogou bola, diz que é boleiro, né, Cristiano? Jogou bola e é meu amigo, amigo da galera toda aqui. Cristiano, tu tá devendo aquela visita, pô. Pede liberação pra patroa, que eu sei que aí no Alvará aí é complicado. Deixa eu dar uma olhada ali, entrou aí mais uma imagem ali para vocês. Custos com o futebol, os custos em milhões com o futebol. Corinthians 300 milhões, Palmeiras 292 milhões, São Paulo 265, Atlético Mineiro 234, Flamengo 201, Cruzeiro 193, Grêmio 190, Fluminense 181, Santos 175, Internacional 175, Vasco da Gama 121, Atlético Paranaense 106, Botafogo 100, Bahia 64, Curitiba 62, Vitória 59, Sport 59, Figueirense 55, Goiás 50 e o Chapecoense 50. Essa tabela é de 2000 e... Pode trocar essa imagem para mim, Chuck, por favor? Essa tabela é de 2016. Quanto foi o custo de cada clube em 2016. Então a gente pode ver que o Figueirense, por exemplo, que foi rebaixado, tinha investido 55 milhões e mesmo assim foi rebaixado, enquanto a Chapecoense investiu, fez o mesmo investimento, o mesmo aporte e se manteve. Aí a gente está vendo as maiores receitas do futebol brasileiro também em 2016. Flamengo, né, que a gente diz que é a maior torcida do Brasil, talvez do mundo, e aí tem uma discussão sobre quem é a maior torcida, se é Flamengo ou Corinthians. Então, Flamengo em primeiro com 510 milhões de receita, Corinthians 485 milhões, Palmeiras 468, São Paulo 393, Grêmio 325, e aí sucessivamente o Atlético Mineiro 316, Santos, Fluminense, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Atlético Paranaense, Botafogo, Sport, Bahia, Vitória, Curitiba, Goiás. E a menor receita em 2016, as menores receitas eram dos clubes de Santa Catarina, Chapecoense e Figueirense. Eram os clubes que tinham a menor receita, isso em 2016. Troca essa imagem para mim, por favor. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui de novo. O Cristiano está respondendo aqui. Parabéns pelo programa, você merece. Obrigado, Cristiano. Obrigado, irmão. Tu sabe que a recíproca é verdadeira. Você é um cara muito especial aqui pra gente. Aproveitar para lembrar que o Resenha da Bola, a partir do final de janeiro, volta lá onde nós começamos, na TV Panorama. Eu vou falar sobre isso aqui. A gente vai voltar lá, continuar os sábados a 13h. Era Rádio e TV Panorama, agora é só TV Panorama. E aí o Henrique Harmonia, junto com o nosso chefe lá, com o Felipe, está preparando uma estrutura gigantesca, muito legal, um trabalho muito bacana que a TV Panorama está fazendo, deixou de ser rádio para ser só TV, e a gente está de volta lá no final de janeiro, então vamos estar na Top Web TV, o Resenha da Bola com Caro Torres, toda segunda-feira às 8h da noite, e continuará aos sábados a 13h, lá na TV Panorama. Aí a gente tem alguns números sobre a gestão, falando sobre a gestão da carreira dos atletas e tal. Números assustadores, né? 1% só dos atletas passam nas peneiras, 84% dos atletas recebem até R$1.000 por mês. Isso é um dado muito importante. A gente está tratando nesse número de atletas que se profissionalizaram, ou seja, aqueles atletas que saíram da base e se profissionalizaram, em sua esmagadora maioria, recebem até R$1.000 por mês. É um dado alarmante, né? 13% dos atletas da base, somente 13% se tornam profissionais, ou seja, um número também terrível, né? 15% dos 20 mil jogadores profissionais estão desempregados, 80% dos jogadores ficam pelo menos 6 meses sem atuar, isso falando dos profissionais, tá? 53% dos jogadores estão com ensino em defasagem, ou seja, não terminaram o ensino médio, e 28% somente terminam o ensino médio, terminam um colegial, um dado terrível, né? A gente tem aí mais alguma imagem, Chuck? Troca para mim essa imagem enquanto eu dou mais uma pincelada aqui com a galera de casa. Eu mandei um abraço aqui pro meu parceiro Cristiano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No meu aqui, Dudu, parabéns. Ele está mandando aqui parabéns no WhatsApp. Dudu, meu queridão, parabéns aí, Dudu. O Marquinhos respondeu aqui no WhatsApp que eu tinha perguntado para ele. O John está ganhando a bateria dele, o Medina vai para a água agora na bateria dele. O John Flores precisa cair nas semifinais,
para o Medina ser campeão, para ele poder se sagrar campeão. A gente está falando do surf, do WSL, que é o Circuito Mundial de Surf. Eu vou repetir essa notícia daqui a pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Ali está falando como foi o pagamento nos últimos 2 anos, como foi o pagamento dos atletas profissionais nos últimos 2 anos. No Brasil, 52% dos atletas relataram atraso de salário. E aí tem um número ali que confronta com o outro, dizendo que 59% nunca atrasou, esse ciclo que se criou ali. 1% falou que teve mais de 1 ano de atraso, 2% relatou que teve de 6 a 12 meses de atraso, 6% de 3 a 6 meses de atraso, 19% de 1 a 3 meses de atraso e 13% relatou 1 mês de atraso. E aí, óbvio, 59% fala que nunca atrasou. Isso é um número complicado, né? Porque é difícil realmente os clubes, principalmente os clubes menores, conseguirem manter aí uma regularidade nos pagamentos. Se falou muito, a gente que acompanha de perto os times aqui da capital de Santa Catarina, de Florianópolis, sabe da dificuldade que se tem, né, em manter em dia os salários de jogadores e funcionários e tal. Mas o Avaí, pelo menos, conseguiu, com a nova diretoria aí, dar uma equiparada nisso e diminuir bastante. Teve problemas no segundo semestre, houve atraso do direito de imagem, atraso do salário, mas foi controlado. Então, eu acho também que aí 1 mês de atraso e tal é algo que se tem que compreender, né? Agora, a gente vê números aí de 3 meses, 6 meses aí, fica extremamente complicado. Troca essa imagem para mim, Chuck, por favor. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no meu... Aproveitar para mandar um abraço para a galera do futebol, mandar um abraço para o Christian, que já mandou um abraço aqui lá do Juventude. Eu já parabenizei aqui o Diogo e o Flávio Roberto do Avaí. Mandar um abraço para a nova diretoria lá do Figueirense, houve algumas mudanças e teve uma coisa que eu gostei bastante, que é o Peçanha, o preparador de goleiros Peçanha, assumiu lá, ele era auxiliar na preparação dos goleiros do Figueirense, assumiu lá a preparação dos goleiros do Figueirense. Parabéns, Peçanha. Peçanha, que é um parceiraço, defendeu o Figueirense como goleiro e trabalha lá há muito tempo. Aí a gente tem a insanidade do calendário brasileiro. Se fala muito sobre a quantidade de jogos, né, de um time da primeira divisão. É um absurdo assim, a quantidade de jogos que os times brasileiros muitas vezes atravessam durante o calendário. É um negócio realmente insano. A gente tem no começo da matéria ali falando que a insanidade do calendário brasileiro, a média de jogos dos times nas primeiras divisões nas últimas temporadas. No Brasil, teve 68,7 jogos. Em segundo colocado vem a Colômbia com 52,7, ou seja, o Brasil tem 16 jogos a mais do que o segundo colocado, um número absurdo. Se a gente fizesse em porcentagem, dá aí 30% a mais do que o segundo colocado. A Inglaterra, 46,9 jogos por temporada, a Espanha, 46,7, a França 45,9, o Japão 45,7, a Itália 43,6, Portugal 42,4, a Alemanha 40,6, Holanda 40,4 e a Argentina 35,8. É importante a gente ressaltar que não tem nada a ver com competitividade. Por exemplo, aí a gente vê ali o campeonato inglês, espanhol, francês, campeonatos que são muito disputados, tem média de jogos muito mais baixas do que a média brasileira. Isso é um problema, gera contusão, desgaste dos jogadores, custo também muito alto. As equipes acabam custando um valor absurdo. Troca essa imagem para mim, Tia, que enquanto eu vou ler aqui o comentário do Euler. O Euler, que é o nosso técnico aqui, o cara que entende dos números no Resenha da Bola. Rola aquela tela ali um pouquinho para mim, Chuck? Rola um pouquinho aquela tela ali para mim? Sobe um pouquinho ela. Aí, deixa eu dar uma olhada lá. A gente está falando sobre os jogos e o Euler levantou ali. O Flamengo jogou mais de 80 jogos esse ano. Só que mais de 70% dos times jogam menos de 20 partidas oficiais por ano. É alarmante demais, né? Um número, uma discrepância, né? Porque do mesmo modo que as equipes da Série A, as grandes equipes, têm um calendário apertadíssimo, o calendário mais apertado do mundo, você vê times, como o Euler bem ressaltou ali,
que não fazem aí 20 partidas por ano, é grotesco, né? Um negócio é absurdo. A gente falou bastante sobre essa parte, a gente vai voltar a conversar aos poucos, sempre pincelar um pouquinho no Resenha da Bola sobre essa parte mais técnica do futebol. Eu acho bem importante a gente esclarecer, trocar ideia, as pessoas que estão em casa entrarem, perguntarem, trazerem os seus dados também para a discussão. O que a gente não souber, a gente vai pesquisar e a gente também está aberto para receber aí as informações de vocês. Eu estava falando um pouquinho antes ali, saindo um pouquinho do futebol, falando do surf, do Campeonato Mundial de Surf. A gente tem o Gabriel Medina, que foi o primeiro brasileiro a ser campeão mundial de surf na elite do surf mundial. O Gabriel Medina tem chance de ser campeão esse ano, foi aí surfando melhor nas últimas etapas, e aí arrastou até a última etapa, no Hawaii, e aí o John Flores, que está em primeiro, acabou aí dando uma bobeira e o Gabriel Medina se aproximou, e eles estão lutando bateria. Quem cair está fora da disputa. O Marquinhos tinha me falado, deixa eu ver aqui no meu WhatsApp o que ele falou aqui. O Marquinhos me falou que, deixa eu ver aqui, o John Flores está ganhando a bateria dele e o Gabriel Medina vai para a bateria, vai entrar em seguida na água. O John Flores precisa cair nas semifinais, perder as semifinais, para o Medina poder ser campeão. Eu acho que para o Medina ser campeão, o John Flores deve ter que cair nas semifinais. Marquinhos, se estiver me assistindo a gente aí, me dá uma ajuda, deve cair nas semifinais e o Gabriel Medina tem que ser campeão, é isso? Ou caso o Gabriel Medina só vá para a final e o John Flores caindo, ele já é campeão, o Medina já é campeão. Vê se tu consegue levantar isso para a gente. O Felipe, o nosso chefe lá na TV Panorama, está falando ali que aí, meu parceiro, beleza, garoto? Mandar um abraço para o Felipe. A gente falou aqui e vamos repetir que o Resenha da Bola começou lá na Rádio e TV Pedra Branca. TV Pedra Branca agora se tornou só uma TV, não é mais rádio. Uma estrutura muito legal aqui na Pedra Branca, na Palhoça, cheio de novidade. Vai ter aí muito programa bacana. Então a gente volta, o Resenha da Bola volta a partir de janeiro, final de janeiro, né, Felipe? Se estiver aí ligado aí, manda para mim. Final de janeiro a gente volta lá na TV Panorama com o Resenha da Bola aos sábados, 13h. E aqui vai continuar às segundas-feiras, 20h da noite. Então a gente vai falar lá um pouquinho sobre as competições antes de acontecer e aqui logo depois de acontecer. O Resenha acontece lá, acontece aqui, a gente vai sempre trocando essa ideia. Entrou ali o Bezerra, meu parceiro Bezerra. O Bezerra que foi o primeiro entrevistado do Resenha da Bola. Meu parceiro Bezerra, mandar um abraço para o Bezerra. O Euler Victor está falando, o chefe chegou aqui. Quer vir aqui chorar do Avaí, chefe? O chefe aqui havaiano roxo, rapaz. O homem está passando trabalho. E ano que vem, vai ou não vai, chefe? Sabe que o Leandro Silva foi emprestado, né? Vai ser emprestado para o Ceará. Tudo indica que o Leandro Silva vai para o Ceará. O Avaí gastou 1 milhão e alguma coisa, gastava 1.400.000, se não me engano, na Série A, quer diminuir para 500 mil, para meio milhão. O presidente quer manter as contas acertadas do clube, então deve no Catarinense investir 500 mil, deve emprestar alguns jogadores, alguns voltam para a Série B, outros não. O Euler está falando ali que o John Flores passou para a semifinal, o Medina só ganha se for campeão, está respondida a pergunta ali que eu pedi para me ajudarem. O John Flores passou para a semifinal, tem que perder na semifinal, e o Gabriel Medina tem que ganhar, ir para a semifinal, passar a semifinal, deve estar nas quartas agora, e aí ser campeão, passar a semifinal e ser campeão da etapa. Não pode ser contra o John, que é o John leva. O Bezerra está falando para mandar um abraço aí para a Pelada de Segunda. Um abraço para a galera da Pelada de Segunda do Bezerra. Bezerra, grande jogador, meu parceiro, cheio de projeto social, um cara de um coração gigante. Um abraço para o Bezerra. O Felipe está dizendo aqui lá da TV Panorama que a gente volta dia 26 de janeiro. A gente está de volta lá na TV Panorama com o Resenha da Bola. A TV Panorama volta ao ar. No dia 26 de janeiro, cheio de novidade. Lembrar vocês novamente, antes de a gente encerrar, sobre uma proposta muito legal da Top Web TV, que é de falar de Avaí e de Figueirense. Então, o Carlos Donato está aqui, sextas-feiras, às 7h da noite, é isso? 7h da noite, Carlos Donato, fui eu até que dei uma intermediada para ele vir para cá falar de Figueirense. O Carlos Donato tem uma relação muito próxima lá do Figueira, um cara muito legal. Traz as novidades do Figueira aqui para a gente. Não pode cornetar, provavelmente, né? Mas daí tem eu aqui para fazer isso, que está tranquilo. Mas ele vai estar trazendo as novidades do Figueira. Vou repetir aqui, a gente lançou um vídeo com uma primeira mão novidade essa semana aí, do Romarinho, filho do Romário, acertou lá com o Figueira. E aí tem nas quintas-feiras... André Tarnowski. Porra, o nome do cara. André, blog do André, que o André fala do Avaí às quintas-feiras. A gente tem que armar para os caras um dia estarem juntos aqui
Botar o do Avaí e do Figueirense, o Carlos e o André, cada um de um lado aqui para separar, para não dar confusão, e a gente ficar aqui no meio, resenhando, cornetando Avaí e Figueirense. Vamos ver se a gente bola isso no estadual, né? A confusão generalizada aqui. O Generson, parabéns pelo programa, amigo. Vou passar para o Gustavo acompanhar. Grande abraço. Mandar um abraço para o Generson. O Generson é de Jaraguá do Sul e o Gustavo é o camisa 10 do Metropolitano. Um garoto meio esquerda, 16 anos, joga no Sub-17 do Metropolitano, cracaço. Para a galera que acompanha o Resenha da Bola, fiquem ligados que esse garoto, Gustavo, joga uma barbaridade, é filho do Generson, que é um grande parceiro nosso, e a gente torce muito o Generson, que depende da gente, o Gustavo vai longe, que merece, é um jogadorzaço. Eu estava até acompanhando aqui em Santa Maria da Imperatriz como é que estava a competição. Beleza, mandar um abraço para a galera que nos acompanhou. Como eu tinha falado no começo do programa, essa época do ano a gente não tem aí tanta coisa para falar sobre futebol. A gente vai falar bastante sobre quem vem, quem sai no começo do ano, no primeiro programa de janeiro. A gente vai ter 2 programas antes de começar o estadual. Talvez até a gente vá fazer uma cobertura, né, Thiago? No estadual, pelo menos de alguns jogos. Então, no começo de janeiro, a gente vai falar só sobre isso. Só sobre quem está vindo para o Figueira, quem está vindo para o Avaí, Joinville, Brusque, para toda a galera da Série A do Campeonato Catarinense, quem está chegando, quem vai disputar. A gente sabe por hora que o França fechou com o Brusque, o França que jogou no Figueirense, né? Que aí se falava muito do França, infelizmente, às vezes mais fora de campo que dentro de campo. E aí o França deve jogar pelo Brusque, fechou lá. Tem outro jogador que eu não lembro o nome, que também fechou com o Brusque. Tem o Ercílio Luz que subiu, Concórdia que subiu. Concórdia não deve vir de brincadeira, deve fazer um bom campeonato. O Avaí optou por utilizar a base, pelo que a gente sabe. Não deve ter grandes nomes aí para o Campeonato Catarinense, mas tem uma base forte. Eu parabenizei aqui o Diogo e o Flávio Roberto, que são parceiraços, né? E fazem um trabalho fantástico lá, então não é por menos, a base vai incomodar. Tem o Luanzinho esse ano que jogou uma barbaridade e que a gente sabe que tem outros jogadores que estão subindo que têm muita qualidade. Tem o Figueirense, que se seguir as promessas desse grupo que assumiu lá, deve fazer um campeonato estadual bem competitivo. E aí Criciúma, o próprio Joinville, que está se reestruturando, passou um problema financeiro sério esse ano, mas promete voltar bem. O Figueirense promete ficar Zé Love, Jorge Henrique, Romarinho, filho do Romário, deve jogar o estadual, então deve manter uma base razoável. A gente vai mantendo aqui informado sobre como ficou a situação do Marquinho, tomou 1 ano de punição, e aí deve apelar, a gente só não sabe ainda se ele renova com o Figueirense, se renovou, se não renovou, e se ele vai conseguir o efeito suspensivo enquanto ele apela na justiça. Um grande abraço para todos que acompanham aí, deixa eu dar uma olhada aqui para não esquecer de ninguém. Medina, galera, isso aqui eu já tinha falado aqui. Deixa eu dar mais uma olhada, o Bezerra falou aqui, eu agradeci ali. A galera lá do Juventude. Isso aí, aproveitar para parabenizar também o pessoal que assumiu o Maringá, que assumiu a base do Maringá. Pessoal muito legal. Pessoal de Marialva, que tem um trabalho muito legal lá em Marialva. Trouxe vários jogadores para cá, pegou jogadores da região para compor o elenco. Estão fazendo uma competição muito dura. E o Sub-15 e Sub-13 deles é fantástico. Acompanha a competição lá em Santa Maria e joga uma barbaridade. A base do Avaí, sem comentários. Os caras ganharam, o chefe aqui vai ficar feliz. O Sub-15 do Avaí ganhou de 14-0 no primeiro jogo. Foi um passeio. Tudo bem que o time adversário também era um time limitado, mas futebol é futebol, né? Para a galera que acompanha a Resenha da Bola, eu tenho todos um ótimo final de ano, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. A gente vai voltar no comecinho de janeiro falando bastante sobre futebol, tá? E continuem aí acompanhando a Top Web TV. Os vídeos do Resenha da Bola e de toda a programação ficam lá online, vão para o YouTube. Então, se vocês puderem ir lá no YouTube, dar uma força, curtir. O YouTube é uma ferramenta muito legal. Demora, a gente precisa muito de vocês para fazer com que ela funcione. Então vão lá, dê uma curtida, se inscrevam no canal, acompanhem, cornetem, beleza? Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final do ano. Resenha da Bola com Caro Torres, volta em janeiro, tamo junto.